Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Laboratório da Alma. Hoje um tema tipicamente espiritual e teológico, a questão da fé. A fé vivida em momentos de crise. A fé vivida em tempos de pandemia. Por isso, então, essa temática um pouco mais voltada à questão da espiritualidade. Pois bem, num primeiro momento, quero ler com vocês um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 21. O texto é o seguinte, ó. Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho? Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus ordenou, e o demônio saiu, e na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum pode expulsar esse tipo de demônio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Então, esse pequeno texto vai estar trabalhando um pouco essa questão da fé na nossa caminhada. Então, primeiramente, indo direto ao assunto, a fé vivenciada em momentos de pandemia. A fé é uma virtude teologal. Virtude teologal. Isto é, ela é uma virtude que nos liga diretamente a Deus. São três as virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Já falamos da esperança. Hoje estamos falando da fé vivida em tempos de pandemia. Então, quero aqui comunicando com você e você vai me acompanhando aí. Olha, número 1. A pandemia de coronavírus está confundindo muita gente. A crise da pandemia está confundindo muita gente. E isso não é uma surpresa. Muitas pessoas ao redor do mundo, elas estão doentes, elas estão entristecidas, enfraquecidas, e muitas pessoas morreram e estão morrendo. A menos que a situação mude drasticamente, muitas outras pessoas vão adoecer e vão morrer. Em todo o mundo, tá? Em todo o mundo. Esta crise levanta questões médicas, questões sanitárias, éticas e logísticas. Só que, para nós, interessa a questão agora da fé. E por isso eu quero, olhando para a tradição cristã e a tradição da palavra de Deus, então, olha, temos as duas fontes, a palavra de Deus e a tradição, são as duas grandes fontes da fé católica. Palavra de Deus e tradição. Então, olhando para a palavra de Deus e olhando para a tradição, gostaria de refletir com vocês alguns conselhos que possam nos ajudar nesse momento.
tá bom? Então vamos lá então. Primeira coisa, resistir ao pânico. Então, resistir ao pânico. Isso não significa que nós não temos motivo para nos preocupar. Temos sim bons motivos para nos preocupar. Mas nós também, e também isso não significa que nós devemos ignorar os bons conselhos dos profissionais médicos e dos especialistas em saúde pública, tá bom? Pelo contrário, devemos sim dar ouvidos sempre a eles, porque eles têm o dom da ciência, que é um dom do Espírito Santo. No entanto, nosso assunto aqui é a fé. E olha aqui, olha, o pânico e o medo, eles não são próprios do Espírito de Deus. Pânico e medo não são frutos do Espírito Divino. Por isso, então, olha que interessante, a calma, a temperança, a paciência e a esperança são frutos de Deus. Então, pânico e medo não vêm de Deus. No entanto, calma, esperança, perseverança, paciência, temperança vêm de Deus. É possível resistir e responder a uma crise com serenidade e seriedade, sem perder a esperança, sem perder a calma interior. É possível. Então isso é possível. Nós partimos desse pressuposto. É possível enfrentar a crise sem perder a temperança, a paciência, sem perder o equilíbrio. Então, isso é possível. Muito bem. Quando nós olhamos para os grandes santos e santas da igreja, aqui lembro de São Paulo, o nosso grande padroeiro, São Paulo Apóstolo, mas lembro também de São Francisco de Assis, a qual eu tenho muito apreço, porque eu venho da tradição franciscana, e também olhando para Santo Inácio de Loyola, na tradição da espiritualidade dos jesuítas. Olhando para esses grandes santos, nós percebemos que há o quê? Há uma tendência, eles vão nos ensinar que há uma tendência para o mal e há uma tendência para o bem. Desde o início da criação, quando a humanidade comeu a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós carregamos a tendência ao bem, que vem de Deus, mas também carregamos a tendência do mal, que vem do pecado humano. Ok? E aí então, nós, através da tradição dos santos e santas, nós percebemos que há momentos de nossa vida em que nós somos tentados ao mal, mas também somos contagiados a fazer o bem. E olha que interessante. Quando nós olhamos para esses santos, eles vão falar dessas duas forças interiores. Uma que nos afasta de Deus, o mal, certo? E os santos vão chamar de mau espírito, de maus desejos. Vão falar da carne, por exemplo, São Paulo vai falar da carne, ou vai falar dos instintos egoístas, tá? Paulo vai falar. E há uma outra força que nos leva ao bem, que é o amor. E aí, então, quando nós olhamos para essas duas forças, uma leva ao mal, essa que leva ao mal, nós chamamos de mau espírito, de carne, de instinto egoísta, ela nos causa uma ansiedade atormentadora. Olha, interessante. Uma ansiedade atormentadora, que nos entristece, que cria obstáculos à nossa vivência. E com isso, meu irmão e minha irmã, essa tendência perturba as pessoas com falsas razões destinadas a impedir o nosso crescimento espiritual. Então, quando nós vamos para esse lado, nós tendemos a não crescer espiritualmente. Isso não soa familiar, não soa? Então, interessante. Olha que legal, nós aprendemos a não dar crédito a mentiras, aos rumores falsos. Nós aprendemos a não ceder ao pânico.
Por isso, então, nesse momento de pandemia, nós devemos confiar nos especialistas que têm o dom da ciência. Eu repito, a ciência é também um dom do Espírito Santo. Por isso, então, nós devemos confiar mais nesses que são especialistas e que têm o dom da ciência do que naqueles que só falam e causam confusão, sem ter base alguma de conhecimento, sem ter base alguma de especialidade nestes assuntos. Então, olha que interessante. Da mesma maneira que nós não devemos dar ouvidos àquela influência do mal, nós também não devemos dar ouvidos àqueles que têm opinião infundada e daqueles que não contribuem para o conhecimento e para o nosso crescimento espiritual. Ok? Olha que interessante. Como que Jesus vai chamar o diabo? Jesus vai chamar o diabo de o pai da mentira. O pai da mentira. Então, em momentos de crise, a mentira se transveste de verdade e ela se apresenta para nós como se fosse verdade. E nisso, muita gente dá ouvidos à mentira. Muita gente, então, dá ouvidos à mentira nesse tempo. Não se esqueça, como é que Jesus chama o diabo? De o pai da mentira. Muito bem. Então, veja bem, o pânico, ele pode confundir você, ele pode me confundir. Ele pode nos afastar daquilo que é o fundamental, a presença de Deus na nossa vida. Deus não se afasta de nós, mas nós podemos nos afastar de Deus. Então lembrar, olha, o pânico não vem de Deus. O pânico não vem de Deus. O que vem de Deus? O que é que vem de Deus? A tradição dos santos e santas vai dizer assim, olha, desperta, tenha coragem, tenha força, consolação, inspiração e tranquilidade. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola vai falar isso pra gente. Portanto, então, a pessoa que está fazendo o crescimento na fé, ela se apega à verdade, preferindo confiar na calma, na esperança vivenciada em Cristo Jesus. Essa voz que nos chama à calma, essa voz que nos chama à paciência no meio da crise, é a voz de Deus a clamar dentro de nós. Esse é o espírito que nós devemos vivenciar. Ok, pessoal? Então, bastante atenção, tá? Bastante atenção. Olha, nós devemos resistir à tentação de demonizar ou de criar um bode expiatório que aumenta o pânico nesses tempos de estresse e de escassez. Nós devemos então tomar muito cuidado para não demonizar, para não criar bodes expiatórios. Por exemplo, eu estou vendo muita gente falando que essa doença é um castigo de Deus. Essa doença é um castigo de Deus. E, no entanto, ao que tudo indica, essa doença ela é fruto do estilo de vida humano de nosso tempo. A humanidade destrói tudo. A humanidade não cuida dos animais, não cuida da natureza. Nós criamos um equilíbrio tão forte que, volta e meia, um vírus, alguma bactéria surge e causa estrago na vida humana. Então pensa isso, olha, ela não é uma doença chinesa, não é uma doença daqui. Ela é uma doença humana, tá bom? Uma doença humana. Então não é culpa de ninguém ou é culpa da humanidade, ok? Pois bem, da mesma forma, as pessoas que são infectadas não têm culpa. Mas o que nós fazemos com a infecção, muitas vezes, podemos ser culpados. Eu estou doente e percebo que estou doente, e aí eu saio contaminando todo mundo, eu estou assumindo a culpa. Eu sei que ficar confinado ajuda a não transmitir a doença.
E eu sei que me expor na rua pode me causar a doença. E eu saio não estando nem aí, eu posso estar assumindo, sim, responsabilidades diante disso, tá bom? Mas aqui o nosso assunto é a fé. Como que age a pessoa de fé diante da doença? Age com serenidade, não procurando culpados, mas confiando em Deus e confiando nos dons de Deus. Entre os dons de Deus, o dom da ciência. Um segundo ponto que os santos nos ensinam, a tradição e a Bíblia nos ensina, é cuidar dos doentes. Essa pandemia pode ser um longo fardo. Alguns dos nossos amigos e familiares podem ficar doentes e, infelizmente, gente, alguns podem morrer, tá? Por isso, nós devemos fazer o que for necessário para ajudar os outros, especialmente quem? Os idosos, os deficientes, os pobres, os isolados e os imunodepressivos, ok? As pessoas que têm baixa resistência. Então, nós temos que tomar todas as precauções necessárias, ok? Não ser imprudentes, não ficar se arriscando a espalhar a doença. Mas também devemos não nos esquecer do dever cristão fundamental de ajudar os outros. Eu estava doente e vocês me visitaram e vocês cuidaram de mim, disse Jesus. Também devemos lembrar que Jesus ele viveu durante um tempo em que as pessoas não tinham acesso a cuidados médicos. Portanto, visitar os doentes era tão perigoso, ou até mais, do que visitar os doentes hoje. Parte da tradição cristã é cuidar dos doentes. Isso é fato, tá? Parte da tradição cristã é cuidar dos doentes, mesmo com algum custo pessoal. Por isso, não devemos fechar nosso coração aos pobres, àqueles que não têm nenhum serviço de saúde. Os que têm acesso muito limitado à saúde. Refugiados, sem tetos, migrantes. São pessoas que vão sofrer muito mais nesse tempo de pandemia. Por isso devemos manter nosso coração aberto a todos os necessitados. Não devemos deixar que a pandemia infecte também a nossa mente, impedindo-nos de sermos caridosos. Sou testemunha que aumentaram as doações na igreja nesse tempo. Para você ter ideia, em tempo de pandemia, estão aumentando as doações de alimentos na igreja. Isso é caridade, isso é dom de Deus. Isso é fruto da fé vivida em tempos de pandemia. Outro ponto da fé, oração, rezar. Os santos nos ensinam, a tradição nos ensina, rezar é preciso, sempre, ainda mais em momentos tão difíceis como esse. Por isso, então, olha que interessante, infelizmente, as nossas igrejas estão fechadas para celebrações em grupo. Então, missas e outros serviços paroquiais estão cancelados durante esse período. Essas medidas são necessárias, são prudentes, para manter as pessoas saudáveis, para proteger todos aqueles que não têm voz e que não têm vez. Mas isso tem um custo. E qual é o custo? Nós retiramos uma parte muito importante de nossa espiritualidade. A Eucaristia. E não poder participar da Eucaristia pessoalmente, na comunidade, comunitariamente, nos causa um prejuízo muito grande. Mas é necessário. E o que é que nós fazemos então? Estamos celebrando missas via redes sociais, meios de comunicação e assim por diante. Sabemos que isso não é suficiente, mas é um paliativo neste momento. Isso exige de nós, nas nossas casas, uma criatividade muito grande para vivermos a espiritualidade. Ao participar da missa pela televisão, fazendo o que a tradição da igreja nos ensina, a comunhão espiritual, através da palavra e através da contemplação. E é o que nós estamos fazendo. Também é necessário meditar o Evangelho durante a semana, ter os momentos de oração pessoal.
Tudo isso é forma de vivermos a fé nesse momento de pandemia. Tem gente que está celebrando na família, as pessoas da casa se juntam e lá fazem uma oração. Meditam a palavra, falam da palavra. São formas que nós podemos utilizar. São formas que podemos utilizar. Por isso, é preciso ser criativo. Meditar o Evangelho é algo que cada um tem que fazer. E eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim. Você tem que fazer, eu tenho que fazer. Ok? Então isso é necessário. Por quê? Porque Deus está presente no tempo de crise. Não é porque eu não estou na igreja que Deus não está comigo. Deus está comigo na minha casa e a minha casa também é igreja. Deus está comigo no meu trabalho porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. E eu tenho que cultivar essa presença de Deus na minha vida. Então, vivenciar a fé em tempo de crise exige essa criatividade de juntos, você na sua casa, eu na minha, cada um no seu local, juntos, elevarmos o nosso coração a Deus, em sintonia. Isso exige de nós criatividade. Os cristãos no começo da igreja foram perseguidos e eles tiveram que rezar nas catacumbas, nos cemitérios. Eles entravam nos cemitérios, em catacumbas subterrâneas, escondidos, e lá eles rezavam escondidos, porque eles não podiam rezar em público. Eles foram criativos no seu tempo. Nós devemos ser criativos no nosso tempo. Jesus nos disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Olha, você está aí, você e a sua pessoa na sua casa, 2 pessoas, 3 pessoas. Nossa, você tem Jesus aí na sua vida. E se você estiver sozinho, absolutamente sozinho, saiba que Deus está contigo e você pode estar em Deus também. Muito bem? Então, por isso, é o outro ponto que eu queria colocar. Confie que Deus está com você. Confie, Deus está com você. Vivenciar a fé em tempos de crise, de pandemia, exige que nós confiemos nisso. Deus está comigo. Deus está comigo. Por isso, muitas pessoas, especialmente quem está doente, pode sentir uma sensação de isolamento. E isso pode aumentar o medo. E muitos de nós, mesmo não estando doentes, sentimos também a solidão, sentimos também a tristeza de não poder sair. E isso também nos causa medo, e também medo de sermos infectados, nos causa medo. Só que o medo, lembra-se, o medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus. O que vem de Deus é o amor que afasta o medo. Então, muita gente nesse período está se perguntando, mas por que isso está acontecendo? Alguns acham que Deus abandonou, ou outros acham que Deus é que está castigando, como já foi dito. E não existe resposta para essa pergunta, minha gente. Não há resposta. Pelo menos agora. Não temos resposta. A questão do sofrimento, ela existe desde quando existe a humanidade. Os santos e santas, durante o longo dos séculos, têm nos ensinado isso. Olha, o sofrimento está aí. Temos que aprender a viver com ele e a superá-lo. Viver com ele e superá-lo. No fim das contas, talvez o sofrimento seja o maior dos mistérios. A pergunta é, você pode acreditar em um Deus que você não entende? Você pode acreditar em um Deus que você não entende? Eu tenho que perguntar isso para mim. Nossa, eu não entendo a Deus. Eu posso acreditar nele, sendo que eu não entendo? E a resposta é sim. Podemos acreditar no Deus que nós não entendemos. Deus é infinitamente maior do que nossa cabeça. Ele não cabe aqui dentro, mas ele está aqui dentro e está aí dentro. E olha só, é Jesus que nos ensina isso. Sabemos que Jesus entende o nosso sofrimento e que ele nos acompanha de modo muito íntimo. É Jesus quem nos acompanha. Por isso, lembremos que durante a vivência de Jesus nessa terra, o seu ministério público,
Jesus ele passou muito dos seus tempos com os doentes. E antes da medicina moderna, quase qualquer infecção poderia matar naquela época. Assim, então, a expectativa de vida no tempo de Jesus era aproximadamente 35 anos. Era a média. A média das pessoas naquela idade, a média com que elas viviam, era no máximo 35 anos. Essa era a média. Uns chegavam a mais, mas a maioria não chegava a isso. Em outras palavras, então, minha gente, Jesus conhecia profundamente o mundo da doença. Por isso ele curava. Por isso ele curou aquele jovem epilético. Então, olha, Jesus, ele entende todos os nossos medos e nossas preocupações. Ele conhece profundamente todos os nossos medos e preocupações. Jesus me entende. Jesus te entende. Jesus nos entende. Isso, Jesus entende você. E não apenas porque ele é divino, mas ele entende porque ele é profundamente humano. Ele se fez carne com a nossa carne. Ele assumiu a nossa vida. Por isso ele entende todas as coisas. Ele é profundamente humano. Ele experimentou todas essas coisas. Jesus também ficou doente. E Jesus morreu na cruz. Por isso, então, nesse tempo de pandemia, vamos ao encontro de Jesus. Ele nos conhece muito bem e ele sabe por onde devemos caminhar. Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. Confie em Jesus e confie que Jesus está em você. Isso é fé. Confiar que Jesus está em mim e eu nele. Confie nas orações que você faz. Deus está te ouvindo sim. Vamos superar isso junto, tá? Porque Deus está com a gente, tá bom? Espero que você tenha muita força e eu também, tá bom? Reze por mim e eu rezo por você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.